E quase estive na fronteira com a Bolívia, em São Francisco do Guaporé, onde nesse momento tem algumas pessoas, um casal, e nesse casal há um grupo de pessoas com eles, nessa noite nos acompanhando pelas redes sociais. E pelas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento pelas redes sociais, sinta-se abraçado por Deus. Hoje é uma noite atípica, pelo frio que está fazendo, pela chuvinha, mas enfim, sempre é bênção. E nesta viagem das quais eu estava fazendo hoje, de Rondônia para cá, choveu bastante na estrada, e estava precisando da chuva, não é mesmo? Então é motivo de nós agradecermos a Deus. E hoje, nessa noite de quarta-feira, não é diferente. Existe também um grupo de pessoas que nessa noite também nos acompanham, desde El Salvador. Uma pessoa que eu conheci quando eu ainda estava por lá, na América Central, pastor Pedro Manqueira, que muitos conhecem aqui, o Pedrinho português. Nessa noite deixo um abraço a eles também, que nos acompanham, e todos os demais que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 21, 18 a 20. E aqui nós temos um tema específico, não é mesmo? Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Oremos. Querido Deus, neste momento tua palavra está aberta. Capacite-nos, Senhor, para que nós possamos ler, entender e compreender. E que eu possa falar, não de mim mesmo, mas que eu possa falar, inspirado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Mateus 21, 18 a 20 nos diz: e de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilhavam-se, dizendo: como secou imediatamente esta figueira? Eles estavam caminhando com Jesus. O interessante é que, ao longo dos 3 anos e meio que os discípulos, os apóstolos, aquelas pessoas que caminhavam com Jesus, principalmente os apóstolos, algumas coisas que acontecia, que Jesus fazia diante deles, diante de todas aquelas pessoas, eles ficavam abismados, e muitas das vezes eles não acreditavam no que estava acontecendo, porque eles disseram aqui: e imediatamente a figueira secou. Como secou esta figueira? Era Jesus que estava ali com eles naquele momento, era o Criador do universo. Então Jesus teve fome. Em toda a história bíblica, ela acompanha os pecadores que, desde que a primeira vez que a humanidade pecou e cozeu folhas de figueira para esconder sua nudez da culpa do pecado. Quando Adão e Eva, nossos primeiros pais, pecaram, então eles costuraram folhas da figueira para que pudessem cobrir a nudez. A figueira então passa a ser um símbolo de esconderijo humano que, após o pecado, se esconderam entre árvores do jardim. Mas a Bíblia, ali em Mateus 21, quando nós lemos desde o começo, narra a história de um domingo atípico também para Jesus, um domingo agitado na cidade de Jerusalém. E ali menciona a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, as pessoas gritando hosanas. Jesus estava adentrando as portas de Jerusalém, montado em um burrinho, as pessoas gritando hosanas. Então era um dia típico para Jesus. Logo em seguida, no mesmo dia, a purificação do templo, onde enfrentou vendilhões, pessoas que estavam no templo fazendo negócios, e em sua grande maioria eram negócios escusos. A venda, como era feita, a troca, como era feita, havia ali naquele momento, no pátio da igreja, negócios. E Jesus, então, ele enfrentou estes vendilhões, o assédio da multidão naquele dia típico, e queria coroá-lo como rei de Israel. Interessante que Ellen White nos diz que um dos apóstolos de Jesus, o apóstolo Pedro, ele acreditava piamente que Jesus estabeleceria um reino naquela época, e ele poderia dar condições melhor para a família dele. Então ele enfrentou estas pessoas. Os fariseus, com suas interrogações mal intencionadas, eles tentavam fazer alguma pergunta para que
tentasse desestabilizar Jesus, para que eles pudessem criticá-lo, para que eles pudessem crucificá-lo de uma certa maneira. E Jesus sabia a intenção que havia no coração de cada um daquelas pessoas. O que mais Jesus queria, ao findar aquele exaustivo dia, um dia típico, era um lugar de repouso, era um lugar para descansar. Então, no final daquele dia, lembrou-se Jesus de uma cidadezinha chamada Betânia, um lugarejo, uma vilazinha que ficava aproximadamente a 3 quilômetros de Jerusalém. Lá ficava o lar de uma família que Jesus amava muito. Não somente Jesus, mas os amigos daquela família amavam estar por perto. Sempre existem pessoas especiais em nossas vidas que nós conhecemos, que nós gostamos de estar sempre por perto destas pessoas, pela forma como eles agem, pela forma como eles nos tratam. E não era diferente com essa família, Maria, Marta e Lázaro. Esse era considerado um lugar. Jesus sempre dizia, talvez em sua mente, ou nós poderíamos dizer, se estivéssemos no lugar de Jesus, aquele lugarzinho poderia ser considerado um oásis, um lugar de descanso, um lugar de paz. Por isso, sempre que desejava isolar-se e repousar, ele dirigia para aquela região, ele se dirigia para aquela cidade. Ali ele encontrava família, ele encontrava repouso, ele encontrava descanso. Em alguns momentos que Jesus queria se isolar, não porque ele queria se isolar das pessoas, não, de maneira alguma. O que Jesus desejava naquele momento era estar um pouco em comunhão com o Pai. Ele desejava estar cada dia mais perto do Pai. Jesus, todo o que ele fez, tudo o que ele fazia, o tempo que ele passou, os 3 anos e meio em seu ministério, foi para nos deixar exemplo. Por isso, sempre que ele desejava, ali ele estava, naquele oásis. Era uma família amiga, e poderíamos dizer também uma família hospitaleira. Ali Jesus se sentia à vontade, como nós costumamos dizer hoje em dia, ali eu me sentia como se fosse na minha própria casa. O refúgio contra seus acusadores e a multidão que o assediavam todos os dias. As pessoas procuravam a Jesus todos os instantes da sua vida. Se Jesus passava por um lugar, eles saberiam que Jesus por ali passaria, e as pessoas então iam até Jesus. Ellen White nos fala também que muitas pessoas, muitas mulheres, das quais Jesus havia feito milagre na vida daquelas pessoas e daquelas mulheres em especial, inclusive mulheres que tinham poder aquisitivo financeiro muito bom, elas acompanhavam Jesus e ajudavam a financiar a comida por onde eles passavam. E ali havia um grupo de pessoas também que ao longo do dia eles trabalhavam, e à noite então eles procuravam a Jesus, quem sabe para que Jesus pudesse simplesmente colocar a mão sobre a cabeça de um dos seus filhos, assim como a jovenzinha hoje pediu oração para a priminha de 4 anos, Isabela Vitória, Ana Vitória, uma criança pedindo oração para uma outra criança. O nosso desejo hoje, se possível, é que todas as pessoas ficassem curadas, que elas deixassem os leitos de hospitais. Quando nós lemos o último capítulo de João e o último versículo de João, nós descobrimos ali que se fosse escrever em livros tudo que Jesus fez ao longo dos 3 anos e meio de seu ministério, não caberia neste planeta, de tantas pessoas que Jesus curou, ressuscitou, principalmente espiritualmente. Ali pernoitou Jesus, ali Jesus dormiu. Era um domingo para a segunda, e na segunda-feira bem cedo, como diz o relato em Lucas 21, ele saiu no caminho. E quando ele saiu da cidade de caminho para um outro lugar que Jesus se dirigia, ele sentiu fome, pois Jesus era um ser humano como nós, que se tornara como de nós. Então Jesus sentia fome, Jesus sentia sede, Jesus também sentia frio. Na encosta das montanhas, ali no Monte das Oliveiras, havia muitas figueiras que estavam à margens daquele caminho. Eu nunca estive em Jerusalém, mas quando eu estudava teologia na Espanha, ali no Colégio Adventista de Sagunto, existem muitas oliveiras, árvores antigas que ali estão. Então Jesus estava de caminho
e ele percebeu que havia ali também figueiras, e estas figueiras estavam aparentemente secas, mas Jesus observa que por um momento ele olhou e notou que havia uma em especial, uma que estava cheia de folhas, uma que aparentemente era frondosa. Mas quais não foi a decepção de Jesus quando ele se aproximou daquela figueira cheia de folhas e não encontrou fruto algum, só folhas e nada mais. De longe era uma figueira bonita, cheia de folhas, quem sabe para descansar embaixo daquelas folhas. Então Jesus pegaria os frutos para comer e quem sabe descansar embaixo daquela figueira. Mas a figueira era apenas fachada. Todos os milagres de Jesus, e alguns deles em especial, descritos na Bíblia, cerca de 40, estão registrados na Bíblia. Apenas dois deles tiveram resultados destruidores. E esta não é diferente, e essa da figueira foi uma delas. Foi um resultado estrondoso. Os discípulos disseram: como pôde secá-la imediatamente? Mas todos os milagres que Jesus tem feito, o que Ele propõe, nos ensina uma grande lição, que será de grande valia para que nós possamos extraí-la e aplicar para nossas vidas. Uma simples figueira à beira do caminho. O que fez aquela figueira inofensiva para receber tamanha maldição? Jesus, naquele momento, a amaldiçoou. Todos estavam atônitos e observando aquele momento especial, mas o fato é que Jesus, Ele olha diferente das quais nós olhamos. O homem veio exterior, ele julga as pessoas pela aparência, status sociais, cultura, dinheiro, pela casa que tem, o carro. Muitas das vezes nós nos aproximamos de certas pessoas pelas condições que ela tem e não pela que ela é. Deus vê as pessoas além da gravata, por baixo de um paletó, pois Ele vê o nosso mais íntimo ser. Jesus vê o nosso coração. E ali em 1 Samuel 16, 5-7 nos diz: porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o que Ele vê? Ele vê o coração. A Bíblia narra a história do profeta Samuel. Ele se dirigiu à casa de um homem chamado Jessé, que tinha 8 filhos. E o profeta, naquele momento, ele se direciona para Ará, e quando nós lemos a Bíblia, ele foi de uma forma escondida, para que o rei Saul não soubesse que ele estava indo para a casa de alguém especial, porque ali ele ungiria o que seria o próximo rei de Israel. Ali ele se dirigiu. Chegando na casa de Jessé, ele conversa com Jessé, e ele pergunta: quem são os seus filhos? Eu poderia vê-los? A Bíblia diz que a aparência deles eram especiais, pessoas bonitas, homens bonitos, fortes e talvez preparados para a guerra. Então começa a adentrar as portas da casa ou da tenda de Jessé. O primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo filho, e todos os que ele olhava na mente de seu coração do profeta, o profeta Samuel diria: esse será o rei de Israel. E ele desejava então iniciar o almoço, logo em seguida fazer a unção, mas algo na mente do profeta Samuel dizia: não, espere um pouco, ainda tem um. O profeta Samuel pergunta a Jessé: são esses todos os seus filhos? Então Jessé disse: não, tem mais um, o último, o menor, talvez diríamos a rapa do tacho, o menorzinho pequeno, jovenzinho, esse é pastor de ovelhas. Mas esses daqui, se houver uma guerra, se a nação israelense precisar, esses estão dispostos. Na mente e aos olhos e ao coração do profeta Samuel, aqueles seria típico de um rei de Israel, porque além de ser bonitos, fortes, eles eram altos, se sobressaíam às outras pessoas, aos outros homens da nação israelense daquela época. Assim como o rei de Israel, na época, o rei Saul era um homem alto, forte, bonito.
Então Jessé disse que um de seus servos, um de seus funcionários, fosse até o pasto e que trouxesse o mais novo, o mais jovem, o magrinho, o franzinho de todos. Então daria início ao almoço, em seguida a unção, que seria o próximo rei de Israel. E quando Davi chega, então o profeta olha aquele rapazinho pequeno e ele diz: esse será impossível de ser o rei de Israel pelo tamanho, a estrutura, o porte físico. Então Deus disse ao profeta: esse será ungido. E na mente do profeta Samuel, não. O que Deus vê, nós não vemos. Nós vemos o exterior. E Deus vê além, muito além do que nós vemos. A Bíblia nos diz que Deus sabe quantos fios de cabelo cada um de nós temos em nossas mentes, temos nossas cabeças. Assim a Bíblia nos diz. Esta maneira de Deus ver, esta maneira como Deus vê, da forma das quais nós vemos diferente, nos traz privilégios e também nos traz responsabilidades. Privilégios, porque Ele não julga levianamente como nós fazemos pelo exterior, tanto que Ele afirma em João 6, versículo 37, aquele que vier a mim, segundo Jesus, de maneira alguma lançarei fora. Todos que forem até Ele, de forma alguma lançarei fora. Por isso, neste momento, existem algumas pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, como eu disse, e lá em São Francisco, a 110 quilômetros da fronteira com a Bolívia, tem uma família especial que no passado eu conheci. A Marilei, a mãe e algumas pessoas que estão nos assistindo na casa nesse momento. Eu me surpreendi conversando com ela na sexta-feira. Ela me disse que no sábado pela manhã ela iria à sua igreja e eu estava para descer a São Francisco e eu não pude descer porque a minha mãe teve um problema de saúde, não foi grave, mas enfim, eu estava com minha mãe e acabei não descendo. De Rome de Moura até lá seriam mais 220 quilômetros. Mas o fato é que ela me disse que no sábado pela manhã ela iria à igreja dela, e quando eu a conheci, ela era da igreja católica. Aquela pessoa fervorosa nos princípios, das quais ela teve desde quando nasceu. E eu perguntei a ela: se eu chegar aí no sábado pela manhã, você vai comigo na minha igreja? Ela disse que sim, mas não pude descer. À tarde, conversando com ela, ela disse que se eu tivesse descido, eu iria almoçar com eles em uma fazenda, e lá teriam carne. Ela me mostrou as carnes que estavam penduradas, e eu perguntei: Mari, você ainda come carne de porco? Ela me disse: não. Eu falei: mas por que você parou de comer carne de porco? E ela disse: porque quando eu era da igreja católica, no passado, a luz que eu tinha, eu acreditava que eu poderia comer. Essas são as palavras dela, está registrado no meu WhatsApp, e ela está nos vendo nessa hora. Então ela passou a conhecer a verdade. E ela disse mais ainda: na minha igreja, no sábado pela manhã, me falaram sobre alimentação, e eu vi que preciso de mudar algumas coisas. E quando ela me disse isso, então eu fiquei pensando: qual é a igreja que prega sobre alimentação? Então eu fiz pergunta a ela: Mari, você está na igreja adventista? Ela disse sim. Mas eu ainda fiz 2 vezes a mesma pergunta à igreja adventista do 7º dia. Pela terceira vez, a Mari me respondeu que sim. E eu fiquei impactado. Sabendo ela que hoje que eu sou adventista, ela me disse: você poderia ter falado para mim na época, mas como eu poderia ter dito a ela se eu estava fora da igreja? Foram 17 longos anos afastada da igreja. E hoje a Mari está preparada para batizar na igreja adventista do 7º dia. Minha família descerá no próximo final de semana, minha irmã, meu cunhado Jair e minha sobrinha, para uma programação especial lá em São Francisco, a 110 quilômetros de Costa Marques, na fronteira com a Bolívia, e levará alguns livros para ela que eu prometi que daria a ela. E eu perdi a oportunidade de ter ganhado essa estrela para minha cura. Mas eu fiquei feliz porque hoje eu vejo que ela está na igreja. Esses são os privilégios, porque Jesus diz: de maneira alguma quem vier a mim lançarei fora. Sim, Deus sabe, Ele ouve, Ele vê,
Ele sabe os nossos pensamentos, mas também vem as responsabilidades. Agora existe o outro lado da moeda. Ao Ele ver o interior, significa que conhece o que vai dentro de nós, o que vai dentro do nosso coração. Significa que Ele sabe o que vai dentro da nossa alma. Assim como o Salmo 139, de 1 a 3 nos diz, é uma grande verdade que o salmista afirma que Deus conhece tudo. E Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele conhece até mesmo as coisas que praticamos, as escondidas, as que nós pensamos que ninguém está vendo. Mas Deus procurava frutos, Ele não procurava folhas. Ele estava procurando frutos, Ele sentiu fome, e Ele olhou para a figueira, e a figueira estava cheia de folhas. Então Ele vai até ela, porque ela estava diferente das outras figueiras. Naquele caminho, era a única que tinha folhas. Ele vai até ela, mas ele teve uma surpresa. Ele procurava frutos e não encontrou. Embora sejamos salvos pela fé, não estamos isentos de apresentar frutos. Nós precisamos todos os dias frutificar. O apóstolo Paulo, na epístola de Gálatas 5, 22 a 23, ele descreve uma lista de frutos, que são eles: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Mas dentro essas 9 da lista, nós podemos destacar 3: amor, paz e temperança. O amor, ela é a base de tudo. Se nós amamos a Jesus, nós perdoamos o nosso semelhante. A Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor que nós temos com a nossa família, com o nosso esposo, com a esposa, com o filho, com filha, com netos, seja lá com quem for. A Bíblia relata que quando Moisés desceu do monte Sinai, as pessoas não podiam olhar para Moisés, principalmente para o seu rosto, para a sua fronte. Eles pediam que Moisés cobrisse, porque ele brilhava. Ele era uma luz que estava descendo daquele monte. E o que Jesus deseja para nós hoje, como seres humanos, é que nós brilhamos, que as pessoas olhem para nós, não importa onde nós estivermos, no trabalho, na faculdade ou até mesmo em casa, que nós possamos brilhar, que as pessoas possam ver que há algo diferente em nós por sermos cristãos. E se nós temos amor, também temos paz. E é uma das maiores necessidades das pessoas nos dias atuais. As pessoas ao redor do planeta, eles clamam por paz. Eles querem ter paz. É preciso ter paz e paz de espírito. É preciso estar em dia com Jesus. É preciso que nós cada dia tenhamos o privilégio de estudar a palavra de Deus e nos dedicar. Olha a lição deste trimestre que está terminando agora. Que privilégio que nós estamos estudando. Alguém me perguntou esta semana, minha irmã me perguntou, eu não sabia que quando Jacó havia casado com Lia, depois com a esposa que ele mais amava, ela foi ter filhos depois de 14 anos, mas uma semana depois que ele casou com Lia, ele teve também a sua amada como esposa. Mas foram 14 anos para vir o primeiro filho, que foi José. E a Bíblia vem esmiuçando, a lição da escola sabatina vem esmiuçando sobre as tribos de Israel, algumas que saíram, algumas que entraram. O primeiro, o mais velho, filho de Jacó, que cometeu um erro gravíssimo, e foi ter como esposa uma das concubinas do pai. Ele pagou muito caro por isso. Então nós vamos estudando, nós estamos aprendendo, e nós precisamos ter paz no nosso dia a dia. Amor, paz, e por último vem falando sobre temperança, a virtude importante, equilíbrio na maneira de viver. A melhor definição de temperança que nós podemos ter é a abstenção completa de tudo o que é mal e o uso moderado do que é bom para a nossa vida. Para Jesus, nós como cristãos precisamos ter um equilíbrio. Se faz necessário ter temperança. Para o inimigo não precisa. Ou você é liberal demais, ou se você for extremista demais, para você, para Satanás, está bem. Mas quando nós somos um cristão,
e cristãos significa pequenos cristos, e nós somos temperantes em nossas ações, em nossas decisões, em nossa forma de ser, aí sim nós estamos no caminho de Deus. E aqui vou concluindo. Deus conhece nós, Deus te conhece, Deus nos conhece melhor do que ninguém. Mas tem um ditado popular que diz: o homem precisa de ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. No meu caso só falta o filho, porque o livro e árvore eu já plantei muitas, e meu segundo livro já está na forma também. Mas esse ditado é um ditado popular. Realmente a árvore acompanha a história do homem. Por toda a vida retiramos o sustento das árvores. Embora as árvores existam para perdurar mais que o ser humano, este muitas das vezes destrói ao invés de cultivá-las. Imagina o planeta hoje azul, sem uma árvore sequer. Como nós sobreviveríamos? Vai chegar um dia que Deus nos chamará para prestar conta de tudo que nós fizemos. Deus é muito paciente, mas Ele vai esperar eternamente? Claro que não. Nós precisamos tomar decisões, assim como aquela figueira. Jesus se direciona àquela figueira porque ela tinha muitas folhas, e se ela tinha muitas folhas, significava que ela tinha o quê? Frutos. Por quê? Porque a figueira é diferente das outras árvores. Primeiro vem os frutos, depois as folhas. E ele se direciona àquela figueira então, na iminência de encontrar frutos, porque ela estava bonita, frondosa. Então ela teria que ter frutos, porque o fruto vem primeiro, depois as folhas, mas não encontrou nada. Mas chegará a hora que, se nós não tivermos produzido em nós o fruto do arrependimento, nós sofreremos a condenação de Deus. Hoje nós estamos diante do tribunal de Deus, e um dia nós estaremos também. Nesse momento está havendo um julgamento, e esse julgamento começou em 22 de outubro de 1844. Começou pelos mortos, pelos vivos, em seguida será fechada a porta da graça. Talvez para nós hoje será a última oportunidade, não sabemos o dia da manhã. Eu sempre gosto de dizer 2 versículos em especial. O livro do profeta Isaías diz, 56, busque-me enquanto eu estou perto, busque-me enquanto eu posso ser encontrado. 55, 6, Jesus nos está dizendo: busque-me, eu estou ao seu lado o tempo todo, vocês têm que me buscar. O cumprimento de Isaías 55, versículo 6, está em Tiago 4, versículo 14, que diz que a minha vida, diz que a sua vida, ele diz que a nossa vida, ela é como a neblina, ela é como a fumaça, que nós vemos por um instante e já não vemos mais. Nessa viagem que eu fiz de Rondônia para cá, atrasou muito, houve alguns acidentes na estrada, e algumas das vezes eu estava dormindo, e se houvesse algum acidente, eu estava bem na frente, o que seria da minha vida se eu não tivesse em paz com Deus, se eu não tivesse colocado a minha vida na mão de Deus? E hoje é um dia especial da Igreja Adventista do 7º dia, ao redor do planeta. É um dia de nós fazermos pedidos e agradecimentos. E quantas vezes nós falamos para alguém especial: vou estar orando para você, diante daquela pessoa, e os anjos que estão ao nosso redor, e Deus, nós fazemos um pacto, um compromisso de orar por aquela pessoa, mas nós adquirimos o hábito de simplesmente dizer que vamos orar, e nós não oramos por aquela pessoa, e um dia teremos que dar conta disso também. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar, em tudo nós devemos dar graças a Deus. A Bíblia também diz que a oração de uma pessoa eficaz, ela pode muito em sua eficácia. A pessoa não precisa ser um doutor, não precisa ser um pastor, não precisa ser um evangelista eloquente, basta ter Deus em seu coração e orar. Até a oração de uma criancinha que fez o pedido pela Ana Vitória, sua priminha de 4 anos. Deus sabe que na intenção daquela menininha, daquela garotinha, ela quer que a sua priminha seja curada e possa andar como ela está andando, e possa estar na igreja como estamos aqui hoje, que possa adorar a Deus. Lá em Rolim de Moura, Rondônia, tem um rapaz chamado Irmãozinho, para concluir. E antes de eu ir estudar teologia, eu estava em um culto, em um fúnebre, uma casa, um culto fúnebre.
mas era de uma outra denominação. E eu percebi que eu estava sentado no banco e olhei para fora. Um homem para com um carro na contramão. Estava eu e os 2 filhos de um homem conhecido por Chinelão. Um cara que fazia muito negócio na cidade de Rolim de Moura. Um cara que fez fortuna fazendo negócio, mas também era um cara, esse Chinelão, que todos gostavam de fazer negócio, porque era honesto em seus negócios. Estava eu e seus 2 filhos. Já era mais de meia-noite, aquele carro para na contramão, e na minha cabeça ele era ousado por parar na contramão e ir em frente o quartel da polícia militar, que era uma quadra da casa da minha mãe. E observei que ele abriu a porta na contramão, e com a sua mão ele pegou a perna e colocou para fora do carro. Em seguida ele pega a outra também e coloca para fora do carro. Ali eu entendi o porquê que ele parou daquela forma. Quando eu cheguei em Rondônia, em 1997, fiz amizade rápida com muitas pessoas, e esse irmãozinho, que não me lembro o nome agora, mas eu também com ele havia feito amizade. E um tempo depois ele sumiu e nunca mais havia visto. O fato é que ele havia ido para os Estados Unidos, e lá ele montou uma empresa, uma grande empresa, e muitas pessoas que iam do Brasil para lá, sabia que ele estando lá, ele pegava para trabalhar na empresa dele. E um dia especial ele estava limpando um prédio por lá de fora, lá nos Estados Unidos. Ele estava num andaime pelo lado de fora. O andaime se desprendeu e ele caiu. Foi parar no hospital. Dias mais tarde ele recebe a notícia que jamais ele poderia andar. Da cintura para baixo ele nunca mais movimentou. E nessa noite, nessa madrugada, ali naquele culto, naquele velório onde estávamos, ele disse com suas próprias palavras, porque ele recebeu uma indenização nos Estados Unidos de 19 milhões de reais. E ele disse o seguinte: se eu soubesse hoje, no planeta onde houvesse um médico que me dissesse, se você me der os seus 19 milhões, eu faço você andar novamente, eu daria. Eu gostaria de poder voltar a jogar o futebol, eu gostaria de poder voltar e fazer uma caminhada. E muitas das vezes nós só damos valor em coisas depois que nós a perdemos. Mas ele sabia que ninguém poderia fazê-lo, porque houve um dia que Pedro e João, adentrando uma das portas de Jerusalém, a Bíblia narra como uma porta formosa. Eles estavam adentrando uma das 12 portas e alguém estendeu a mão e pediu uma esmola. E aquele homem nem se atreveu a olhar para Pedro e João, para baixo, e com a mão ele pediu uma esmola. 40 anos de idade, estava envergonhado, porque a vontade era trabalhar como qualquer outra pessoa, mas não podia, porque ele nasceu com aquela deficiência. Então naquele momento, um dos homens que estava diante dele, eu posso dizer que era um homem poderoso, Pedro, e a Bíblia diz em Romanos 1,16: se você quer ser um homem, uma mulher ou um jovem poderoso, basta ler os evangelhos de Deus. Romanos 1,16. Então Pedro naquele momento disse para ele: olhe para mim. E ele olhou. Então Pedro pega na mão dele e disse: filho, dinheiro em nossos bolsos nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, em nome do Senhor, o Deus dos exércitos, nós te demos, levanta e anda. E a Bíblia diz que imediatamente aquele homem levantou e começou a saltar de alegria. Mas não foi restaurado somente a vida física daquele homem, mas a vida espiritual. E esse irmãozinho que mora em Rolim de Moura hoje, ele está muito bem de situação, que soube aplicar muito bem o dinheiro dele lá em Rondônia. E ele disse naquela noite: se eu soubesse de alguém que pudesse me dizer, olha, se você me der os seus 19 milhões, farei com que você ande novamente, ele daria, mas ele não encontrou. E hoje é um dia de oração, e nós devemos agradecer a Deus pelas bênçãos e pela oportunidade que estamos na igreja de Deus. Assim como a árvore, que Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, nós precisamos de frutificar, nós precisamos de nos preparar e nos qualificar. Nós temos uma missão, que é propagar a mensagem de Deus. Não precisa necessariamente você ir e dar estudos bíblicos, tem muitas outras maneiras que você pode fazer com que a igreja prospere, que ela cresça. Como testemunho, por exemplo, haverá pessoas que jamais lerão as Sagradas Escrituras, mas estas pessoas farão raio-x da sua vida, e pelo seu testemunho, como um verdadeiro cristão,
você poderá ganhar esta pessoa, e quem sabe lá no céu você terá surpresa, e lá no céu ela vai dizer para você: olha, eu sempre analisei a sua vida como cristão, eu sempre analisei a forma como Deus encaminhou a sua vida, a sua família. A Bíblia, Ellen White nos diz que lá no céu nós teremos surpresas, mas também por sua atitude, que se diz cristão, mas não condiz com a realidade de um cristão, as pessoas também farão um raio-x da sua vida, e você poderá fazer com que ela se perca para todo sempre, e você possa ser, não essa árvore que tinha folhas somente, mas que você possa ser uma árvore que tenha frutos, que você possa pedir a Deus orientação divina. Se você não sabe quais são os seus dons e talentos, Ellen White diz que precisamos jejuar para que Deus nos mostre quais são nossos dons e quais são nossos talentos, para que nós possamos revertê-la para a obra de Deus. Jesus está voltando. Como o pastor disse, o que importa hoje não é a volta de Jesus, é como está a sua vida, se Jesus voltasse hoje. Enquanto o irmão prepara o hino final, 517, para que nós possamos cantar, Deus nos dá muitas oportunidades para que nós possamos nos arrepender. Talvez o amanhã poderá ser muito tarde. Hoje, agora é o momento de você tomar a decisão de estar na igreja. Você já está, mas a decisão de se empenhar, de propagar a mensagem, de ser um mensageiro, ser um arauto da mensagem, porque essa é a vontade de Deus, esse é o desejo.